Olá meninos, olá meninas, estamos começando o podcast sobre relacionamento e eu espero que você saia desse podcast aprendendo direitinho o que fazer, como fazer e o que não fazer. E aí galera, ficaram ansiosos para descobrir um pouco mais sobre a história de Isaac, a história de Rebeca. Hoje a gente vai aprender um pouco mais sobre eles, mas antes, bora orar. Querido Deus e eterno Pai, que o Senhor possa estar indo de encontro ao coração dessa pessoa e que ela possa estar ouvindo. Que o Senhor possa estar mexendo no meu coração também, me ajudando a falar apenas aquilo que o Senhor deseja. No nome de Jesus. Amém. Bom, recapitulando, semana passada a gente aprendeu que devemos honrar pai e mãe e que Deus realmente se importa, como a gente aprendeu ali, que Ele se relaciona assim, que Ele mostra, que Ele entende e que Ele quer o melhor para nós com relação à nossa vida amorosa. E agora a gente vai aprender um pouquinho que Isaac, ele foi um homem temente a Deus, ele foi um homem muito temente a Deus, ele buscava a Deus. E ainda que o pai dele, fosse Abraão, pai da fé, não sei o que, ele também estava sendo criado com aquele homem. A gente precisa entender que nós somos influenciados. No livro Arte de Não Fazer Burrada Sendo Adolescente, eu falo sobre isso. Inclusive, eu faço um negócio lá com os meus leitores. Na hora que a pessoa lê, ela cai a ficha, ok, sou influenciada. E Isaac também era influenciado pelo pai. Então, a gente vê que ele não era um homem mau caráter. Ele era o filho da promessa, tinha sim seus defeitos, porque era ser humano, mas ele não era um homem mau caráter, porque ele estava sendo moldado, o caráter dele estava sendo moldado por Deus, em primeiro lugar, em segundo lugar pelo pai e pela mãe, que eram fiéis a Deus. Então, a gente pode aprender aí, mais um ponto da história de Isaac e de Rebeca. Mas vamos lá, vamos para o foco desse podcast. A gente parou ali na parte quando o servo de Abraão pediu um sinal a Deus. E aí eu gostaria de falar sobre esse negócio de sinal. Pedir sinais a Deus não é errado, tá bom? Não é errado, não é ruim, mas a gente tem que ter cuidado com isso. Vamos lá, vou voltar aqui da história onde a gente chegou. Quando o homem ele chegou na terra, ele já foi esperto, não é besta nem nada. Não é à toa que Abraão escolheu o melhor para ir buscar a princesa do filho dele, A princesa do filho dele. Então, ele sabia que as mulheres iam buscar água naquele lugar específico. Então, ele sentou e disse, ok, beleza, vou sentar aqui e eu vou observar o que eu vou fazer da minha vida. Eu preciso encontrar uma mulher, o Deus do meu patrão, o Deus do Abraão, vai me ajudar, então vou fazer o quê? Vou pedir um sinal. Ele, por ser temente a Deus, o servo, porque como eu disse, nós somos influenciados. Então o servo também era temente a Deus. Então ele foi lá, orou e pediu um sinal. Veja bem como eu estava dizendo. Pedir um sinal para Deus não é errado, tá? Não é. E quando o servo viu Rebeca e ele percebeu que ele recebeu o sinal, ele prontamente agradeceu a Deus e se ajoelhou. Então, ali tem muito mais lições que a gente pode aprender aqui. Mas quando pedimos um sinal a Deus e Deus nos dá, não precisa a gente duvidar. Eu não preciso questionar nada. Se ele ouviu a minha oração, pronto, tá? Ele respondeu e pronto. Porque a gente não entende esse negócio de sinal, sabe? Eu passei muito por isso. Então, o que a gente faz, Jovens aí começam a gostar de uma garota, papai e mamãe não pergunta, Não tô nem aí pro meu pai e pra minha mãe. A grande maioria, eu sei que tem as exceções, mas a grande maioria não pergunta para papai e mamãe. Chega lá e diz, olha, vamos começar a orar, A conversa dos cristãos sobre começar um relacionamento vamos orar. Mas assim, gente, esse negócio de vamos orar tá indo para um caminho que não deveria ir. Porque as pessoas começam a orar e às vezes até esquecem de continuar orando e começam a se envolver com a pessoa e acontece o quê? Começa a namorar,
começa a entrar no relacionamento, casa, tem filhos e aí depois percebe que não era bem aquilo. Então esse negócio de orar com a pessoa não é errado também. Você pode e deve, mas antes de orar com a pessoa, analise sua vida, né? Porque muitos jovens, meninos e meninas estão usando a desculpa de vamos orar para se aproximar da pessoa que gosta. E na verdade essa pessoa nem tinha uma relação, um relacionamento profundo com Deus ali, de oração, de busca. E chega assim, não, vamos orar. Sim, você vai orar com a pessoa que você está começando a gostar, mas você nem estava buscando a Deus antes. Veja se isso tem cabimento, né? Não tem, gente, não tem. Então, esse negócio de vamos orar, você precisa ter muito cuidado, né? Analise sua vida primeiro. Eu não estou dizendo aqui que não deve. Deve, mas com muito cuidado, tá? Para não estar fazendo vamos orar só um meio de chegar até a pessoa e esquece a resposta de Deus e começa a se envolver com a pessoa e começa a gostar e já tá namorando, no final das contas casando. Então, quero que entendam isso. E aí a gente também, eu vou entrar aqui no ponto, né, de que quando a gente começa a pedir sinais a Deus, eu li um conto recentemente no Wattpad que se chama Lembra-te de mim. Lembra-se de mim. Não vou dizer o conteúdo da história em si, mas eu amei, é muito linda a história. E em um dos capítulos ali, a personagem principal, ela pede um sinal a Deus. Deus, é essa a pessoa? Se for, eu vou te atender. Se não for, eu também vou te atender. E ela começa a esperar. Só que aí, esse negócio de sinal é uma coisa, gente. Aí ela pede o sinal a Deus, e aí Deus começa a demorar de dar o sinal. Aí ela já começa a se desesperar. Deus, o Senhor não tá me ouvindo, o Senhor não vai me responder. E o sinal, ai meu Deus, eu caso, não caso, eu namoro, não namoro, gosto, não gosto. E aquela dúvida de jovem adolescente, né? Aí, Deus acaba dando o sinal a ela. Não vou dizer se foi, né, ou se não foi. Mas Deus acaba dando o sinal a ela. E ela prontamente aceita. Ok, Deus me deu o sinal, beleza. Então, a gente tem que entender que podemos pedir sinais a Deus, e ele pediu um sinal aqui muito específico. Olha, você não vai pedir um sinal a Deus. Deus, eu quero que a pessoa diga oi. Tá, né? Isso não é um sinal lógico, gente. Precisa ser uma coisa racional, precisa ser uma coisa correta, e precisa ser uma coisa que não seja, oh meu Deus, impossível, né? Deus, eu quero que a pessoa voe pra lua. Não, gente, não, né? Raciocina aqui. Deus é capaz de fazer isso? É capaz. Mas não, é bem possível que não vá fazer, tá? Não tô aqui colocando limite no poder de Deus, mas a gente precisa pedir coisas sensatas e que façam sentido para o que nós estamos vivendo. Ele estava no poço, o servo ali de Abraão estava no poço, ele olhou, ele sabia que as mulheres naquele horário iam buscar água no poço, ele sabia que era muito difícil buscar água no poço. Gente, o poço que Rebeca estava, existem dois tipos de poço. Existiam dois tipos de poço naquela época. Um, que era aquele que se jogava o baldio e puxava com a corda, e outro, que era bem cavadão lá embaixo e que tinham escadas cravadas nas paredes. Então era uma escada que ia fazendo círculo, era um buraco gigante, tem uma escada, e você ia descendo. Lá embaixo tinha água. Então esse era o poço que ela estava. Por isso ele pediu o sinal, ele disse, olha, a mulher que for pegar água pra mim, que for pegar água pros meus camelos, essa aí com certeza vai ser a do Senhor. Essa aí com certeza. Porque ele estava visando não só um sinal simples, porque isso já mostrava amor, isso já mostrava respeito, isso já mostrava empatia, sim. Já mostrava. Então ele sabia que a menina que fosse pegar água, gente, você sabe quantos litros um camelo bebe? Amado, amada, é muita água. E ela pegou água para todos os camelos. E o servo não ajudou, ele ficou lá sentadinho esperando. Ela foi, desceu todas as escadas, pegou água para um camelo, botou.
desceu todas as escadas. Gente, é muito camelo, é muita água e é muito amor ao próximo. A gente já vê isso aqui de Rebeca. Então, não peça um sinal só por pedir. Peça um sinal onde você vai conseguir entender aquilo, aceitar aquilo, não ficar, não, Deus, eu pedi um sinal daquela pessoa fazer isso e aquilo, mas ela fez, mas talvez não seja. Não, amado, se você pediu o sinal, você orou, Deus ouviu e o sinal aconteceu, entendeu? É porque a gente gosta de complicar muitas coisas. Então a gente precisa, pedir, vamos aqui resumir. A gente aprendeu aqui que o servo, ele era muito temente a Deus, que o servo foi bem esperto, que o servo não pediu um sinal só por pedir e que ele não saiu por aí duvidando daquilo que ele tinha pedido. E esse negócio de ficar chamando coleguinha, a garotinha ou garotinho que você gosta para orar com você é bom, é muito beleza, é muito correto, mas não pode ser uma desculpa para se aproximar da pessoa. Não pode. Você precisa se examinar, se olhar e ver se você realmente tem aquela vida que você está querendo passar para aquela pessoa. E aí a gente já consegue, ver várias coisas aqui, só nessa parte aqui da vida do servo e nessas cenas aqui do servo e de Rebeca indo, pegando água no poço e tudo mais. A gente precisa ser esperto, pede um sinal a Deus, olha Deus, eu quero um sinal assim, assado, que eu vou analisar essa pessoa, vai analisando, vai vendo, vê se você não está realmente sendo dirigido pelos seus sentimentos, pelas suas vontades, pelo um sentimento passageiro, se você realmente quer viver eternamente com aquela pessoa, porque você vai orar com a pessoa, você vai buscar conhecer aquela pessoa e você vai namorar, noivar e casar, Até noivado ali você pode desistir, mas depois do casamento não rola. Então, para tomar todas as decisões, se for pedir um sinal para decidir alguma coisa, deve ser com muito cuidado, com muita cautela e aceitar aquilo que Deus deu. É sim? É sim. É não? É não, E agora vamos orar. Esse podcast ficou gigante, gente, mas a gente vai para o próximo episódio. Aí a gente vai falar um pouco mais também sobre relacionamentos. Vamos lá. Oremos. Querido Deus e eterno Pai, nos ajuda a aprender a entender que o Senhor dá sinais, que o Senhor está sim se relacionando e preocupado com a nossa vida amorosa, mas a gente precisa dar lugar, que a gente possa colocar em prática o que nós ouvimos e aprendemos aqui, em nome de Jesus. Amém. Oi, chegamos ao final desse podcast. Eu convido você a ouvir os podcasts nas plataformas principais que distribuem podcasts e músicas, como Spotify, como o Google Podcast e tantos outros. E também recomendo que você me siga nas minhas redes sociais, tanto o Instagram quanto no Wattpad. E eu te aguardo na próxima.